Nesse vídeo você aprenderá o que são LCIs e LCAs, investimentos em renda fixa que trazem um retorno maior do que a média e de forma segura, simplesmente por serem isentos de imposto de renda. É tudo que a gente quer com o nosso dinheiro, não é? Mais rentabilidade e menos impostos para corroer nosso patrimônio, sobretudo considerando as altas taxas que já pagamos no Brasil em tudo que fazemos. E começaremos pelo básico. O que é um LCI e um LCA? LCI significa letra de crédito imobiliário e LCA significa letra de crédito do agronegócio. Ou seja, quando você investe nesses ativos, você está investindo indiretamente com os valores convertidos pelos bancos no setor do agronegócio e imobiliário brasileiro. E nesse caso, esses investimentos têm esse incentivo de serem isentos de imposto de renda. Outra grande vantagem dos LCIs e LCAs é que eles têm garantia do FGC, que é um fundo garantidor de crédito que garante até R$250 mil por CPF por instituição. E há essa garantia caso haja algum problema com o investimento diante ali da falência do emissor ou algo do tipo, chegando a uma garantia máxima de R$1 milhão por CPF globalmente. Isso traz ainda mais segurança ao investimento. Mas claro, isso é como um seguro, você não deve precisar. O mais interessante é que você sempre invista em instituições bem sólidas. Partindo daqui, como funcionam os LCIs e LCAs? São investimentos em renda fixa que podem ser pré-fixados, pós-fixados e híbridos. Ai, Gabriel, já começou a complicar. O que é isso de ser pré-fixado, pós-fixado e híbrido? Calma lá, você vai aprender assim. Pré-fixado é um investimento em renda fixa que é fixado previamente a uma taxa. Ou seja, de modo geral, você sabe ali quanto que você vai receber. Por exemplo, esse investimento vai render 13% ao ano. Pronto, é isso que vai render. Se tem um prazo ali de 1 ano, por exemplo, no vencimento, você vai receber exatamente o prometido, 13% ao ano. Pós-fixados são investimentos fixados a taxas que podem mudar ao longo do tempo. Por exemplo, o investimento no Tesouro Selic é o investimento mais seguro do Brasil e ele é vinculado à taxa Selic. E a taxa Selic muda constantemente a determinação do Copom, Comitê de Política Monetária. Então, ali de 45 em 45 dias, o Copom vai lá, faz uma reunião e muda a taxa Selic. Se a taxa Selic muda, o Tesouro Selic também vai mudar a sua rentabilidade. Então, quando você investiu no Tesouro Selic, ele estava rendendo 10% ao ano. E ele passou um mês rendendo 10% ao ano, o Copom foi lá, mudou a taxa Selic e baixou a Selic de 10% para 9% ao ano. A partir dali, o seu Tesouro Selic não rende mais 10% ao ano, vai passar a render 9% ao ano. E assim por diante, se a taxa subir, ele rende mais, se a taxa cair, ele renderá menos. Outro investimento que também funciona assim são CDBs pós-fixados à taxa CDI. A taxa CDI muda ao longo do tempo e ela acompanha a taxa Selic, então se o CDI sobe, aquele investimento vai render mais. Se o CDI cai, aquele investimento vai render menos. Nossa, tão simples assim? Tem alguma coisa aí. Aposto que o híbrido é mais difícil do que esses dois. Meu querido, o híbrido é só uma mistura de pré e pós-fixados. É basicamente um investimento que vai ser lastreado a taxas pré e pós-fixadas. Por exemplo, um Tesouro IPCA+. Ele vai ser indexado à taxa IPCA, que é um índice que mede a inflação no Brasil, e ele está constantemente mudando. Então a inflação há 6 meses é diferente da inflação hoje, que vai ser diferente da inflação daqui a 1 ano. Então uma taxa pós-fixada, mas, por exemplo, uma taxa pré-fixada, pré-acordada, de, por exemplo, 6%, 5% ao ano. Então esse é um tipo de investimento híbrido, que vai ter uma taxa pré-fixada, no caso o IPCA, por exemplo, a Selic, o CDI, mais uma taxa pós-fixada, por exemplo, 2%, 3%, 5%, 6%. É só isso. Olha só, não é que eu entendi mesmo. É claro que você entendeu, porque investimento é uma coisa simples, não precisa reinventar a roda, é só ter um mínimo de raciocínio, e já é possível começar nesse mercado. Continuando agora com os LCIs e LCAs, eles também têm vencimentos e liquidez diversos. Por exemplo, se o investimento tem liquidez diária, resgate diário, você consegue resgatar quando você quiser. Basta solicitar no mesmo dia útil ou no dia útil posterior, ele vai estar na sua conta. E se ele tem resgate somente no vencimento, é como se você investisse lá e esse dinheiro ficasse preso. Você não pode movimentar, não pode resgatar. E ele vai liquidar, vai cair ali na sua conta somente no vencimento. Tô entendendo. Então qualquer LCI que eu investir ali vai ser uma boa opção. É só eu entrar na corretora e ver ali
nas opções que aparecem eu posso sair investindo. É claro que não. Assim como a grande maioria, você não pode sair fazendo as coisas assim aleatoriamente. Você precisa ver as opções e entender se aquilo faz sentido para você. Mas você pensa que eu vou deixar você sair daqui desse vídeo sem nem trazer um exemplo de LCI? Vou trazer aqui o exemplo para que você entenda como costuma aparecer ali na corretora, mas isso não é uma recomendação. Aí eu preciso dizer também que eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma corretora ou instituição financeira que eu abordo aqui nesse vídeo, então pode ficar tranquilo que aqui não tem nenhuma tendenciosidade. Eu vou colocar aqui um exemplo do LCA do Banco ABC Brasil, pós-fixado à taxa CDI. Então, como você pode ver aqui, ele tem uma rentabilidade prometida de 93% do CDI, um prazo de vencimento de 361 dias, com a liquidez diária a partir de 90 dias. Então ele vai ficar preso os primeiros 90 dias após a aplicação e depois disso ele terá liquidez diária. Então você pode resgatar quando você quiser após esse prazo dos primeiros 3 meses parado, com um investimento mínimo de R$1.000 e isento de imposto de renda. Gabriel, mas eu invisto no CDB de liquidez diária que rende 100% do CDI. Por que eu vou investir nesses LCIs, LCAs aí? Mas você está esquecendo, meu querido, que os LCIs e LCAs são isentos de imposto de renda, coisa que o seu CDB não é. O CDB sofre com a tabela regressiva do imposto de renda, que é essa tabelinha aqui. Ou seja, nos primeiros 6 meses você fez um investimento, resgatou antes de 6 meses, você tem uma alíquota de 22,5% que vai embora no imposto de renda retido na fonte. Então não é que você tem que declarar. Automaticamente isso já sai ali na liquidação do investimento, no resgate em si. De 181 dias a 360 dias, você tem uma alíquota de 20%. De 361 dias a 720 dias, você tem uma alíquota de 17,5%. E acima de 720 dias, você chega à alíquota mínima de 15%. Ou seja, enquanto num CDB de liquidez diária que rende 100% do CDI, você investe um dinheiro e tira daqui a 3 meses, ele vai render 77,5% do CDI. No LCI ou LCA que eu mostrei aqui, por exemplo, você teria uma rentabilidade de 93% do CDI. Então é uma rentabilidade bem acima. Então, para que esse CDB tivesse a mesma rentabilidade desse LCI e LCA, que rende 93% do CDI, por exemplo, ele teria que ter uma taxa de 120% do CDI se o resgate fosse em 6 meses, ou 116% do CDI se o resgate fosse entre 6 meses e 1 ano, e 113% do CDI se o resgate fosse em 1 ano, que é quando fecha o vencimento do investimento que eu trouxe aqui de exemplo. Você entendeu agora o potencial desses investimentos comparados ali ao CDB? Agora sim, entendi. Mas em que situação seria interessante investir em um investimento como esse? Obviamente, a grande maioria dos LCIs e LCAs não tem liquidez diária, pois se eles oferecem uma rentabilidade acima do normal, com muita segurança, é natural que haja um preço por isso. E o preço geralmente está na liquidez, que pegando a média dos LCIs e LCAs, costuma ter uma carência ou ser somente no vencimento. Mas é claro que você encontra sim alguns fora da curva. Então, considerando que o LCI e LCA não vai ter liquidez diária, ele não serviria, por exemplo, para uma reserva de emergência. Mas para pensar, você foi lá e investiu a sua reserva de emergência em um LCI e LCA, você vai precisar gastar com medicamentos, vai ter que consertar o seu carro, pois você não tem seguro, por exemplo, ou alguma outra fatalidade, e você vai lá e precisa do dinheiro e você não tem acesso ao dinheiro, porque você prendeu ele no LCI e LCA, que vence somente daqui a 6 meses, 1 ano, por exemplo. Não preciso dizer que isso é loucura. E se você quiser saber qual investimento seria melhor para reserva de emergência e até entender melhor o que é uma reserva de emergência, eu vou deixar 2 vídeos no card aqui do lado, em que eu abordo melhor sobre a reserva de emergência e sobre o Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do Brasil e que tem uma rentabilidade muito maior do que a poupança. Mas para quais casos esses investimentos, os LCI e LCAs seriam interessantes? Eu diria que servem muito bem, especialmente para alocar um dinheiro para objetivos específicos de curto prazo, que teriam um prazo, por exemplo, de até 5, 6 anos. Você teria ali uma data específica para esse objetivo e não deveria arriscar esse dinheiro, como por exemplo um plano para uma viagem, o dinheiro para comprar uma casa no futuro, para comprar um carro, o dinheiro para uma festa de casamento. Se você pretende, por exemplo, trocar de carro daqui a 5 anos, certamente fará uma grande diferença você investir em LCIs e LCAs com os níveis atuais das taxas de juros.
você tende a ter um excelente ganho. E outro caso que esse investimento caberia bem seria um segmento da renda fixa para ter uma rentabilidade acima da média. Ou seja, para a pessoa que tem um perfil ali mais conservador, não gosta de arriscar tanto em outros investimentos de renda variável e tem uma parte maior da carteira para a renda fixa. Então é interessante a pessoa ir diversificando essa parte da renda fixa para ter uma rentabilidade acima da média. Fato é que esses investimentos são excelentes para quem está começando e já fica a dica para você dar uma atenção a mais para eles aí na sua corretora. E se você quiser, podemos fazer um vídeo trazendo a prática do investimento em LCIs e LCAs. Se você acha que isso pode te ajudar, por exemplo, curte o vídeo e comenta aqui embaixo que dependendo aí do número de comentários, podemos trazer um vídeo assim no canal. Preciso observar que manter esse canal envolve uma equipe, envolve tempo, que é algo que tem muito valor, e eu faço isso porque gosto e quero te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro. Então sempre fico grato de ler os comentários com críticas construtivas ou observações sobre o meu trabalho. Me faz saber que você de fato está tirando proveito desse conhecimento de valor. Então encerramos aqui e nos vemos no próximo vídeo.